Será que ainda vale a pena morar nos Estados Unidos? Hoje eu vou responder essa pergunta falando sobre as vantagens e desvantagens de morar aqui, baseado na minha experiência, também em relatos dos meus clientes de terapia e também respostas que os meus seguidores deram lá na pesquisa que eu coloquei no Instagram. E claro que isso vai variar muito de onde você mora aqui nos Estados Unidos, né? Porque Estados Unidos é um país muito grande, com vários estados, e mesmo dentro de um estado tem regiões que vai ser diferente a experiência que você vai ter dessas vantagens e desvantagens, então mantém tudo isso em mente. Vamos lá, a primeira vantagem é a segurança. Aqui, realmente, o índice de criminalidade é bem menor comparado com o Brasil e vai depender da região que você mora também. Então, vou dar um exemplo aqui do Texas, né, dentro da área de Dallas. Se você estiver mais ao norte de Dallas, costuma ter bairros e vizinhanças bem mais seguras, né? Eu, por exemplo, não moro num condomínio fechado, mas saio para caminhar a qualquer hora do dia, não sinto medo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de morar aqui, porque antes eu morava em São Paulo, que numa área que era um pouco mais perigosa, não sentia confortável em sair para caminhar na rua, assim, sozinha, especialmente à noite, né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu aprecio muito de morar aqui. Agora, se você for ali, mais já lá para o sul de Dallas, tem algumas áreas onde tem um índice de criminalidade maior, ou seja, não é que aqui não tem crime, né? Não se iluda, mas vai depender muito de onde você mora, mas ainda assim, comparado com o Brasil, é diferente. E uma outra coisa que é importante aqui, assim, é que a polícia funciona, né? Então, se você chamar a polícia, eles vêm e, na maioria dos casos, resolvem as coisas. Então, eu acho que isso desencoraja, né, as pessoas a quererem cometer atos criminosos. Bom, segunda vantagem é oportunidade de trabalho. Aqui tem muito, muito trabalho. Se a pessoa quiser trabalhar, nossa, conheço várias pessoas que têm 2, 3 empregos, né? Você pode trabalhar 24 horas se você quiser e aguentar. É claro que a gente não tá falando assim de emprego, né, com benefícios e tudo mais. Esses são, às vezes, mais limitados a pessoas que são qualificadas. Mas tem trabalho em todos os setores. E isso também depende se você tem permissão de trabalhar ou não. Então, leva tudo isso em consideração. Outra coisa que eu gosto muito daqui é o poder aquisitivo, né? Você consegue realmente ganhar mais, consegue ter acesso a coisas que talvez levaria muitos anos para você conseguir comprar no Brasil, né? Como casa, carro, enfim. Com um bom planejamento, você consegue ter acesso a coisas materiais e numa medida diferente do que você teria no Brasil. Outra coisa que eu gosto muito daqui é educação, né? A oportunidade de estudo, a quantidade de universidades e community college, cursos que você pode fazer, oportunidade de bolsas de estudo para aqueles que fizeram um high school aqui, tem bolsa de estudos baseada em esporte, baseada em mérito. Para quem já vem como adulto, aí é um pouco mais complicado, a educação acaba sendo cara, eu vou falar um pouco disso lá nas desvantagens, mas para residentes tem alguns descontos quando você estuda em universidades estaduais, então ainda assim é possível, tem vários tipos de ajudas também que você consegue. Quando eu fiz o meu bacharelado, eu estudei numa universidade estadual, meu bacharel de psicologia, e eu paguei. Uma das coisas aqui que é diferente do Brasil é que não tem como parcelar lá em 12 vezes igual faz no Brasil, mas a universidade que eu estava fazia parcelado em 4 vezes sem juros para aquele semestre. Então, contando que você pagasse antes de você se formar, tinha essa opção de dividir em 4 vezes sem juros. Tem muitas empresas que pagam a tuition para os funcionários, então isso é bem legal. Então, quando meu marido estudou, a empresa que ele estava pagou parte da mensalidade da faculdade dele. E no meu mestrado em aconselhamento, eu estava na mesma universidade estadual e eu consegui um emprego no campus como Graduate Assistant, que é um trabalho meio período, que dava bolsa de 70%. Então, eles me davam mais um salarinho pequeno, que não daria para viver com aquele salário, mas porque eles cobriam esses 70% de bolsa,
com esses outros 30%, né, eu conseguia cobrir com os salários que eles me davam e não precisei pegar empréstimos, né. Uma outra opção também é o student loan, né, como fazer o empréstimo para pagar depois que se formar. E aí tem vários prós e contras disso também, mas enfim, para aqueles que querem estudar, tem muita oportunidade, muitas instituições de qualidade, muitos cursos. Próximo, eficiência. Essa é uma coisa que eu adoro de morar aqui, sabe? Que as coisas funcionam. Então, por exemplo, se você tem um problema com a companhia telefônica, sabe? Você liga, eles resolvem. Para abrir empresa aqui é muito mais fácil, bem menos burocrático que no Brasil. Então, quando eu fui abrir a minha clínica, eu abri online, levou, sei lá, 7 dias e eu paguei uma taxa irrisória, assim, acredito, deve ter sido $60, $80, não me lembro bem. Mas foi muito fácil, eu só encontrei um nome que estava disponível, que não tinha ninguém aqui no Texas que tivesse aquele nome. Preenchi o formulário de poucas páginas, submeti online, paguei a taxa e rapidamente abri a empresa, sem problema nenhum. Então isso é bem legal, é fácil de você, por exemplo, devolver itens que você compra, né, dentro de 30 dias. Cada loja tem a sua política, mas em geral eles não perguntam nada, eles te devolvem o dinheiro da maneira que você pagou ou te dão crédito para você usar na loja. Eu acho que essa parte assim de conseguir resolver as coisas com mais eficiência aqui é bem legal. A próxima vantagem que eu vejo é opções de lazer e recreação. Que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, que tem muitos parques, né? Muita natureza, lugares onde você pode caminhar, fazer piquenique, lagos, bibliotecas, lugares públicos, né? Que você pode usufruir muitas vezes sem pagar ou por uma taxa pequena. Também museus, galerias, né? Muito investimento ali na parte cultural e de artes. E aí esses vai depender, tem lugares que são pagos ou não. Mas uma coisa legal que tem aqui no Texas, por exemplo, você consegue virar membro, né, de um museu ou de vários museus e aí pagar uma taxa bem pequena, como uma anuidade, e aí você vai quantas vezes você quiser, você pode fazer um plano familiar também, que serve para conseguir entrar com várias pessoas da família. Isso eu acho muito, muito legal, sabe? Ter esses lugares para passear. Quase todo lugar, assim, tem pistas de caminhada. O condomínio que eu moro, como eu falei, não é um condomínio fechado e tem pistas de caminhada pavimentadas, pista de ciclismo, né? De novo, dependendo da área que você mora. Outra questão que está ligada também a isso é a infraestrutura. Então, aqui você paga bastante imposto, e eu vou falar disso lá na frente, mas você tem boas rodovias, né, ruas bem sinalizadas, sem buracos, você tem bibliotecas onde você consegue retirar muitos materiais gratuitamente, você tem escolas públicas, dependendo do distrito escolar que você mora, excelente, sabe, no nível de escola particular. E essa infraestrutura também eu acho que é uma coisa que vale muito a pena para morar aqui. E por último, eu coloquei 8 de cada, vantagens e desvantagens, para ficar justa. E claro que deve ter muito mais, né? Mas eu falei 8 assim para não ficar um vídeo muito longo. Diversidade cultural. Essa é uma vantagem incrível que eu acho de morar aqui. Porque primeiramente, quando a gente vem para os Estados Unidos, você vem com aquela mentalidade assim de eu só vou conhecer americanos, né? Só vou ter amigos americanos. E a verdade é que tem gente do mundo inteiro aqui, né? Principalmente essa área que eu moro aqui de Dallas, Fort Worth, é uma área bem diversa. Então, tanto como amizades, como vizinhos, como trabalho, você interage com pessoas do mundo todo, pessoas da Índia, da China, da África, pessoas de países da América Central e de outros lugares assim que eu nunca imaginei, sabe, que eu ia ter acesso ou que eu ia conseguir ter amizade, aprender sobre aquelas culturas, né? Outro dia meu marido trouxe um colega de trabalho que era do Cazaquistão. Assim, muito, muito fascinante, né? Eu adoro aprender sobre lugares diferentes, sobre culturas diferentes, então eu acho que isso enriquece bastante aqui. Agora vamos falar um pouco das desvantagens, tá? Jornada de trabalho. Então, como eu falei, aqui tem muita oportunidade de trabalho, mas
a jornada de trabalho é longa e demanda muito, né? Então, porque aqui nos Estados Unidos o tempo é dinheiro, né? Então, as empresas requerem bastante dedicação, você acaba tendo que trabalhar muito para manter o seu padrão de vida, que a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente sobre custo de vida. Então, aqui não tem tantas férias como no Brasil. Na verdade, as empresas não são obrigadas a dar férias, férias é um benefício. E quando tem, normalmente que você entra ali, são 2 semanas por ano, uma ou duas, depende de quanto tempo você tem de empresa. Em algumas empresas você vai construindo esse benefício, né? Depois de tantos anos você ganha uma outra semana. E aí, muitas vezes as empresas fazem isso como um banco de horas, né? Que é chamado Paid Time Off, PTO. Então, as pessoas tiram às vezes um dia aqui e ali, em vez de tirar férias longas, porque dependendo de onde você trabalha, férias longas também não é visto com os bons olhos, né? Então as pessoas ficam um pouco de receio de tirar 2 semanas de férias e voltar, e será que ainda vou ter meu emprego? Não tem tantos feriados como tem no Brasil, aqui tem poucos feriados e tem algumas empresas que não dão o feriado para você. Então você tem que tirar desse banco de horas quando você quer tirar o feriado. Algumas dão como um benefício de novo e outras, como a minha mãe, por exemplo, que trabalha em hospital, ela vai trabalhar no Thanksgiving, porque se ela tirar esse dia off, vai sair do banco de horas dela e ela tá juntando horas para poder tirar férias. Ou seja, são desvantagens que as pessoas que vêm para cá no Brasil no primeiro momento estranham bastante. Outra desvantagem, solidão. No começo, quando você chega aqui, você nota que é bem mais difícil de fazer amizades, né? Que normalmente as pessoas são um pouco mais reservadas. Eu não diria assim totalmente fechadas, mas vamos dizer que demora para ter intimidade, né? Por exemplo, convidar para ir na casa, né? Como no Brasil, que a gente faz amizade daqui a pouco já, vamos na minha casa, vamos jantar, vamos fazer churrasco, não sei o quê. Aqui demora mais para isso acontecer. Depende muito de onde você mora e do seu círculo de amizades. Por exemplo, meu marido e eu, quando nós nos mudamos, a gente começou a frequentar uma igreja americana e nós fizemos amigos, assim, excelentes que rapidamente começaram já a abraçar a gente, convidar a gente para atividades e conhecer família e fazer coisas na casa, né? Eu lembro até que era um final de ano, então a gente teve convites para passar Natal, para passar Ano Novo, e isso foi muito legal. Mas não é assim em todos os ambientes e você nota um pouco mais de formalidade, né, nas relações. Então, por exemplo, tem hora para chegar, sabe? Tem hora para acabar as coisas e não é aquele, né? Fica, toma mais um café. Não, a hora que acabar, você levanta e vai embora, né? É meio que esperado, uma regra de etiqueta, que você chegue no horário, né? Não é que nem no Brasil que marca um negócio meio-dia, aí você chega lá 1 hora e aí as pessoas ainda falam, não, a gente vai comprar o carvão para começar a assar a carne. Não, não é assim, né? Então, no começo eu estranhava bastante, agora eu até gosto mais dessa organização, assim, dessa pontualidade americana. Agora, da próxima desvantagem, que é o custo de vida. Ligado um pouquinho lá aquilo que a gente falou de longas horas de trabalho, aqui para você manter, né, casa, carro, enfim, você consegue comprar as coisas, mas é caro para você manter. Então, por exemplo, o imposto de casas, né, que seria equivalente ao IPTU, é bem alto. Isso é uma coisa que dificulta muitas vezes para as pessoas terem casa, principalmente quando você compra casa que já é de um valor mais alto, porque é normalmente uma porcentagem ali entre 2% e 3% do valor da casa, e isso é pago anualmente, ou se você tem a casa financiada, é diluído nas suas parcelas. Mas é um valor salgado, né? Bem diferente do Brasil isso, e várias outras áreas que são caras, como a saúde, para você estudar aqui em universidade particular também é bem caro, e aí a tudo isso somado, né? Você vai acabando muitas vezes ter que trabalhar mais para manter um certo padrão de vida, e o que vai levando a um burnout. Outra área que é uma desvantagem, a saúde. Então, apesar da área da saúde ser tecnologia de primeira, né? Você tem acesso aos melhores hospitais e isso custa muito caro.
E não só o custo da saúde, porque, por exemplo, aqui você pode até ter um plano de saúde, mas você, além de você pagar por esse plano, os planos ainda têm uma franquia, na maioria das vezes, que você tem que pagar essa franquia, que muitas vezes é muitos mil dólares, até que o plano passe a cobrir uma porcentagem da utilização. Então isso é muito frustrante quando a gente chega, porque você fala, nossa, eu tenho um plano de saúde, mas aí você vai no médico e, sei lá, te custa $300. Você fala, uau, né, não estava esperando pagar. E se você fizer exames e cirurgia, então é uma fortuna. A gente tem até uma piada aqui que fala assim, não vá para emergência, isso que seja caso de vida ou morte mesmo, porque você passar no hospital aqui, no setor de emergência, mesmo que você ficar lá 15 minutos, você vai receber uma conta de muitos mil dólares. Então, essa parte desanima um pouco. Outra coisa que desanima é o relacionamento com os profissionais da saúde. Então, aqui eu, como uma profissional da saúde, né, posso testemunhar isso e muitos relatos que eu ouço também das pessoas que os médicos ou os profissionais da saúde em geral são um pouco mais frios, assim, em termos de business, sabe? Meio produção, assim, não fica muito conversando ou passando tempo ali com o paciente como os médicos no Brasil, né? Que explicam as coisas, que você pega lá o WhatsApp do médico, manda mensagem depois. Aqui não tem isso. É bem separado essa questão e isso gera uma frustração muitas vezes nos brasileiros, né? Eu tenho muitas pessoas que me procuram aqui e querem passar comigo porque realmente querem, né, o atendimento brasileiro. Apesar de que eu fui treinada aqui, né? Eu recebi toda a minha educação na área da psicologia aqui, eu ainda tenho, né, aquele calor humano do brasileiro que faz uma diferença. Outra desvantagem. Transporte público. Os Estados Unidos, dependendo de onde você mora, não tem ônibus, não tem metrô, não tem como você se locomover sem carro. Então, acaba que meio que força todo mundo a ter carro, né? E pagar o custo de manter um carro. E isso é frustrante, né? Porque muitas vezes, por exemplo, no Brasil, você pega um ônibus para qualquer lugar, né? Sempre tem o transporte público, é abundante, mesmo nas cidades pequenas, né? Existe essa estrutura, e aqui um país assim não é muito desenhado para transporte público, então você tem que ter carro mesmo. Outra desvantagem, e isso é algo assim que já tá meio que espalhado em vários lugares do mundo, tá meio que igualando com o Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é bem exacerbado, que é o consumismo. Então, as pessoas compram demais, gastam demais, é impressionante. Você pode ir em lojas assim a qualquer hora da noite, do dia, as lojas estão sempre cheias, as pessoas estão comprando, e muitas vezes acumulam, né? Engraçado, a gente passa, às vezes, vê a garagem dos americanos, né? Eles não guardam o carro na garagem, né? Eles guardam coisas, muitas tranqueiras, né? Pra falar outra palavra. E aí enche de coisa e depois no Spring faz o garage sale, vende aquelas coisas, aí começa a comprar tudo de novo. Então, eles têm muito essa coisa de decoração de Natal e decoração de Halloween, de Páscoa, sabe? E acaba que isso muitas vezes quem muda para cá entra nessa neura, né, desse consumismo e se endivida, sabe? Fica com dívidas de cartões de crédito, entra num lugar onde quer competir porque o vizinho tem tal coisa e aí você tem que ter também e coisas de decoração de casa. Então isso é algo assim que tem que tomar muito cuidado, é uma desvantagem de morar aqui porque se deixar, você quer ficar, né, gastando o tempo todo. Outra desvantagem, comida. Isso vai depender da pessoa, né? Porque hoje você pode ir no supermercado e comprar as coisas e cozinhar na sua casa. Mas a gente sente falta daquela comidinha brasileira, né? Dos restaurantes de comida mais caseira, brasileira. Você até encontra restaurantes brasileiros na maioria dos lugares, mas são as churrascarias, né? Tipo fogo de chão, aqueles restaurantes mais caros, mais... Enfim, onde você vai de vez em quando numa ocasião especial, mas não para comer aquela comidinha do dia a dia, né? Ou uma padaria. Agora aqui em Dallas está começando a ter mais opções brasileiras. E se você tiver, por exemplo, na Flórida ou em Boston, em Nova York, daí tem bastante.
mas depende muito de onde você mora. E aí, outra coisa que precisa tomar cuidado é para não cair muito no fast food, né? Porque é uma coisa cultural, é uma coisa fácil, acessível, e aí você entra nessa coisa de comer muito fast food, enfim, né? Ganha peso, tem todas as consequências disso. Então, às vezes, uma das desvantagens que a gente de morar aqui é essa questão da alimentação. E por último, vou falar um pouquinho da aposentadoria. A aposentadoria é baseada no Social Security, né, que seria o equivalente ao INSS no Brasil, e ele não paga muito bem, na verdade é bem baixo o valor da aposentadoria aqui, e o mínimo de idade para você se aposentar nos casos normais, né, existem algumas exceções, mas é 62 anos. E aí você começa com uma aposentadoria gradativa, ou seja, quanto mais cedo você se aposenta, menos você recebe, porque eles querem incentivar que a pessoa fique no mercado de trabalho. Então existe uma porcentagem que você recebe aos 62, se você trabalhar até 65 sobe, até 67 sobe, e acho que o máximo que você pode atingir é até os 70. Que, acredite, tem muita gente que trabalha até os 70 para conseguir pegar o máximo. Então, aqui, como não tem sistema único de saúde, né, o SUS, por exemplo, como no Brasil, muitas pessoas ficam trabalhando para conseguir ter o plano de saúde da empresa. E isso é comum, você vê às vezes até pessoas de idade ainda trabalhando só por causa do plano de saúde, porque se você for pagar do bolso, é muito caro mesmo. E quanto mais velho você fica, mais caro fica o plano, porque, né, o risco de utilização é bem maior. E aí, quando a pessoa se aposenta, que ela aposenta com aquele valor pequeno, aqui é somente a partir dos 65 anos que você pode ter acesso ao Medicare, que é o plano de saúde do governo, e é um plano básico, então tem muita gente que compra o que eles chamam de Medicare Buy-Up, que é um extra, né, para você ter um plano um pouco melhor. E, enfim, é uma desvantagem se aposentar aqui. Muitas vezes a gente vê aí na televisão, né, a pessoa aqui aposentada jogando golfe, né, caminhando na praia e tal. Só que isso, gente, não se iluda, é uma porcentagem bem pequena da população. As pessoas que não se prepararam financeiramente, né, enfim, com os seus investimentos, né, aprenderam a também ali no final da vida fazer um downsize, que a gente chama, né, sair de casa grande para uma casa menor, vender carro caro, pegar um carro mais acessível, para que você possa comportar a aposentadoria, né? Porque senão você não consegue viver de aposentadoria aqui. E aí isso é uma coisa que muitos brasileiros às vezes se dão conta, né? Que, por exemplo, os Estados Unidos é excelente nos seus anos produtivos. Quando você está trabalhando, estudando, quando você tem aquele dinheiro entrando todo mês. Mas quando você se aposenta, talvez às vezes até considerar realmente voltar para o Brasil, né, se essa é algo que você considera, ou se preparar bem para que você consiga sustentar uma aposentadoria aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me fala quais mais vantagens e desvantagens faltou aqui, coloca nos comentários. E também, se você é um imigrante que daqui a pouco tempo está tentando se adaptar, eu criei um vídeo chamado 7 Passos para a Adaptação do Imigrante e espero que vocês possam conferir também.